A PEC 215 inclui, dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional, a aprovação de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas, estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei. O que isso quer dizer? A PEC 215, de autoria dos parlamentares federais, encabeçados pelo deputado Almir de Sá, ela acrescenta o inciso 18 ao artigo 49 da Constituição Federal. Ela modifica o 4º e acrescenta o 8º, ambos do artigo 231 da Constituição Federal. Pela PEC 215, os referidos preceitos constitucionais passariam a ter a seguinte redação. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e ratificar as demarcações já homologadas. As terras de que se trata esse artigo, após a respectiva demarcação aprovada ou ratificada pelo Congresso Nacional, são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescindíveis. Os critérios e procedimentos de demarcação das áreas indígenas deverão ser regulamentados por lei. A justificativa apresentada pela PEC 215 foi que a demarcação de terras indígenas consubstanciaria na verdadeira intervenção federal em território estadual, com a diferença de que, nesse caso, e ao contrário da intervenção prevista no inciso 4 do artigo 49, nenhum mecanismo há para controlá-la, ou seja, a falta de critérios em lei torna a demarcação unilateral. Meia dúzia de índio e alguns vagabundos pintados, andando por aí, fazem uma baderna, quebram vidros e aí muda-se a palavra. Olha, não dá mais para instalar a 215 porque nós estamos com medo. Constitucional a PEC 215 e nós queremos dizer, senhor presidente, que essa disputa não vai se traduzir só aqui. Quem quiser acabar com os direitos indígenas em cima da PEC 215, do PL 227, da emenda da deputada, da senadora Cátia Abreu e assim por diante, vai encontrar grande resistência em toda a sociedade brasileira. Para os povos indígenas, a terra representa muito mais do que um bem patrimonial. A terra é o habitat com o qual as comunidades e cada um dos seus integrantes mantém profundo vínculo espiritual. É o espaço que podem viver de acordo com seus costumes e tradições, reproduzindo-se a cultura e legando para os seus descendentes. A garantia do direito à terra é, portanto, condição sine qua non para a proteção de todos os demais direitos indígenas, inclusive o direito à identidade étnica, o direito de ser e viver como índio. O direito dos índios à terra já vem sendo resguardado pelo STF paulatinamente, como vemos em diversos julgamentos, ao qual reproduziremos aqui um trecho da decisão do ministro Menezes de Direito. Não há índio sem terra. A relação com o solo é a marca característica da essência indígena, pois tudo que ele é na terra e com a terra. É nela e por meio dela que eles se organizam, é pisando seu chão, explorando seus limites que desenvolvem as suas crenças e enriquece sua linguagem, intimamente referenciando a terra. Nada é mais importante para eles. Por isso, de nada adianta reconhecer-lhes os direitos sem assegurar-lhes as terras, identificando-as e demarcando-as. O direito dos índios à terra é fundamental para que tenham uma vida digna. Tirar deles esse direito é como condená-los. Espero que o presidente da casa receba as etnias, o movimento indígena hoje, nessa grande mobilização, esse esforço que eles fizeram a Brasília, para que o presidente se comprometa que essa PEC 215, sendo inconstitucional, que ela não constitua a comissão especial. Então nós estamos aqui para garantir que a bancada ruralista, mais uma vez, não será vencedora, como foi no Código Florestal. E a questão indígena é terra pública, é terra da União, pertence aos povos que habitavam e habitam. Eu nunca vi uma política pública para os povos indígenas. Eu já só vejo para fazendeiro, para assentamento. Eu não vejo nenhum tipo de projeto que saia dessa casa de lei para as populações indígenas. Nós indígenas não estamos todo dia fazendo movimento, todo ano. A gente faz movimento quando precisa, quando nós estamos sendo esmagados demais, massacrados. Aí a gente vem aqui
Vocês acham que é fácil largar a família, todo mundo lá e deslocar com maior dificuldade? Porque vocês quando vão sair, vocês têm diária, tem não sei o que mais, tem tudo, hotel e tudo. Vai lá ver as criancinhas dormindo ali na barraca, dormindo no chão molhado. Mas para defender o nosso direito. Agora vem lá, cercam todo mundo, Gustavo, deixar o povo entrar para dizer isso que eu estou falando? Um espaço que se chama lá Comissão de Direitos Humanos e uma audiência pública. Como que nós, enquanto convidados para aquela casa, somos impedidos a entrar logo na primeira porta? Quem nos recebe lá é a polícia. Quem vem lá para dizer quantas pessoas entram, quantas pessoas não entram é a polícia. Em 80, meu pai morreu assassinado por causa de terra, por causa da minha terra. Levou quase 40 anos, hoje ela é nossa. Mas por que meu pai morreu? Por que eu tive que perder meu pai? Não vamos deixar que aconteça mais. E vocês aqui são a lei, vocês ajudam a fazer as leis. Então vamos acabar com esse preconceito. Deixe nós em paz, deixe nossas terras. Eu queria pedir para quem está nos direitos humanos, se tiver alguém aqui nos direitos humanos, escute bem o que eu vou falar. Hoje nós vivemos uma situação de acampado no sul, índio acampado embaixo de lona, vivendo embaixo de lona. 70% daquela população, quero que vocês tenham um pouquinho de coração do que eu vou falar. 70% que está embaixo de lona é criança. Não adianta o Brasil querer ser a quinta potência mundial, discriminando as crianças, não tendo uma sala de aula e um posto de saúde. De acordo com os ruralistas, a criação de reservas de todo tipo reduzem persistentemente as áreas produtivas no Brasil, comprometendo a contribuição do país ao aumento e à oferta de alimentos, inclusive para o exterior, e deixaria o Brasil em desvantagem, não aproveitando a alta dos valores na exportação. Além disso, duas novas regulamentações acirram os ânimos. A exigência dos agricultores e da Frente Parlamentar da Agricultura é a retomada da Portaria 303 de 2012 da Advocacia Geral da União, a AGU, e a aprovação da PEC 215. A primeira autoriza o governo a construir rodovias, hidrelétricas, linhas de transmissão de energia elétrica e instalações militares dentro das reservas indígenas. A segunda retira da FUNAI a exclusividade na demarcação de terras indígenas. Para eliminar isso, a demarcação deveria ser mediada pelo Congresso Nacional. Dos quase 50 deputados listados na comissão especial que analisará a proposta de emenda constitucional, PEC 215, que retira do Executivo a prerrogativa de demarcar terras indígenas transferindo-a para o Congresso, pelo menos 20 tiveram suas campanhas eleitorais financiadas por grandes empresas do agronegócio, mineração, energia, madeireiras e bancos. É o que informa a matéria publicada no portal Políticas Socioambientais, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, organizados pelo jornal Estado de São Paulo. Como pode se constituir uma comissão determinada a analisar a PEC 215, que pretende minar os direitos indígenas sobre territórios, colocando-se gente altamente interessada na sua aprovação, como presidente, relator e subrelator? Os deputados Nilson Leão, Osmar Serraglio e Valdir Colato são anti-indígenas, ruralistas e latifundiários. Acabe com isso, deixe nós quietos, deixe nós viver. Se vocês querem dar o nosso direito, dê o direito à nossa terra demarcada, aonde é os nossos limites. Dê isso para nós e façam as leis de vocês aqui, façam as leis de vocês, mas deixa nós viver. Se essa casa aprovar esse projeto, essa casa também está declarando a guerra contra o índio. Todo o povo brasileiro não está gostando da forma como os deputados e os senadores estão tratando com os direitos indígenas, criando leis, inclusive, que permitem com que os fazendeiros fiquem livres e impunes das chacinas que cometem dentro das nossas terras indígenas. Habis deputado, meio senador, meio fazendeiro, meio cabelo produtivo. Boca. Gente vai me pá, meio cabelo. Gente vai me pá, meio caju. Compadre, ele vai ver agora comer a pena para piar.
Agora, para de fato inviabilizar a PEC, como você disse que é possível, o que falta? O que é necessário? Essa aqui é uma casa de entendimento e de acordos. Está se construindo aqui uma percepção que o Legislativo não tem necessidade de atrair para cá uma questão que tem obrigação constitucional de solução por parte do Executivo, sempre com interface, é claro, nas leis, com o cumprimento das leis aprovadas. Então, o Legislativo tem os temas já complexos a serem tratados. Seria atrair para cá uma demanda que não é nossa e que já foi resolvida na Constituição. Obrigado. Ah, pega 215. Ok, O PT não vai votar absolutamente nada que seja um retrocesso àquilo que a própria Constituição conquistou para o povo indígena. Nós entregamos a vocês alguns exemplares ontem do pedido de arquivamento. Esse é um pedido. Ele tem um processo, um trâmite, um caminho a ser seguido. Esse caminho ainda não foi completado. Nós queremos deixar claro para vocês. Ele suspendeu. Mesmo não sendo completado, nós vamos queimar para mostrar a nossa vontade e a de vocês de que ela seja totalmente arquivada. Se aprovada, a PEC 215 fere um direito fundamental dos povos indígenas, descaracterizando assim o artigo 231 da Constituição, que diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O direito fundamental dos povos indígenas não pode e nem deve estar condicionado a uma maioria parlamentar, principalmente quando esses congressistas eles têm suas campanhas financiadas por empresas que possuem seus interesses em rota de colisão com os índios. É inadmissível que isso aconteça.